Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é Valor Sentimental do Joachim Trier. A arte pode curar o trauma? O Joachim é um diretor que já tinha me chamado a atenção com o filme dele Reprise, de 2006, que saiu no Brasil com o nome de Começar de Novo. Que tem um gatilho porque trata de dois escritores, dois amigos que querem ser escritores, né, querem publicar seus livros, e um tem sucesso e outro não. Não, então assim para quem quer escrever, quem quer criar, né? E aí tem a síndrome do impostor, o filme fala muito disso. E toda a filmografia do Joaquim eu estava percebi agora com o Valor Sentimental, é que os personagens dele têm algum tipo de a saúde mental tá no plano de fundo, um elemento que move o personagem, ou move a trama, né? E depois do Reprise ele fez o 31, Oslo 31 de Agosto, que também é um personagem que até o Anders que tá em todos os filmes, quase todos os filmes dele, esse ator Anders tá, né? Ele estava no primeiro, tá nesse, tá a pessoa do mundo, faz uma participação no Valor Sentimental lá como um dos atores envolvidos com a personagem da Renate. E aí todos esses filmes dele, até mesmo o filme Mais Forte que Bombas, que é um filme, acho que é o primeiro filme, o único filme dele americano, falado em inglês, com Jesse Eisenberg. E aí você teve A Pior Pessoa do Mundo, que tem ali a personagem, né? Tem a parte, a saúde mental ali, tudo, o transtorno, tudo tá tudo envolvido. E aí nós vamos para o Valor Sentimental, que é um belo filme, um dos melhores filmes do ano. Vai concorrer ao Oscar de filme internacional. E aí a concorrência fica pesada para o Agente Secreto, né? Porque o filme é redondinho. E apesar de não ser um filme porque o Joaquim ele é bem minimalista, né? Esse filme é até interessante, que esse filme tem muita coisa emocional, mas os personagens não têm estouros emocionais, como você veria em outros filmes, né? Então você às vezes nem percebe que tem aquela catarse, porque os personagens, até quando eles estão com raiva, eles não gritam, não tem aquela coisa de gritar, jogar, que o filme de Oscar geralmente tem, né? O filme americano tem. E aí esse filme né, explora o passado, o presente, porque o Joaquim teve a ideia de fazer esse filme quando a casa que ele cresceu foi posta à venda. Ele se perguntou o que os pais, o que os avós viveram naquela casa, né? E aí o Stellan Skarsgård é um diretor que está, sei lá, uns 15 anos sem fazer um filme, bem renomado, e aí um evento une ele às filhas. Ele tem duas filhas, né? A Renata é a filha mais velha, e ele escreveu esse roteiro e ele quer que ela interprete o papel principal. Só que ela não quer porque, entendeu? Ele sempre foi um pai ausente emocionalmente, né? É um pai, ele nunca soube se conectar. Ela sente que ela não consegue falar com ele. E isso meio que ditou a vida dela, os relacionamentos dela, porque você vê que ela no presente, né, ela tem várias coisas que você pode te irritar, irrita os outros personagens, mas tudo isso nasceu da maneira como ela se relacionava com o próprio pai, ou não se relacionava, né? Porque também tem isso. E então ela não quer fazer o filme. E aí entra em cena a grande Ellie Fanning, que faz uma atriz americana, que está com um filme ali, tipo, né, querendo mudar de ares, né, fazendo aqueles filmes, ela quer fazer um filme mais sério e tal, e ele chama ela para fazer o filme com ela. E aí tem uma piadinha, porque o filme vai ser para Netflix. E aí várias coisas vão sendo exploradas, porque ele está na casa que eles cresceram. A Renate, a personagem Renate, ela lida com a própria ansiedade, a depressão. Ela está estreando uma peça nova e ela fica tipo assim, evitando o contato com ele, e né, mas ao mesmo tempo curiosa, querendo saber o que está rolando com o filme e tudo mais. E aí o filme também trabalha na outra camada
porque é um filme sobre fazer filme, né? E é muito interessante porque tem a Renate fazendo a peça nova, então mostra os bastidores do teatro, essa coisa do teatro que é muito legal, mas ele também está fazendo o filme, então mostra ele e a Ellie Fanning ensaiando, trabalhando mise-en-scène, e então é muito interessante também para você que quer trabalhar com cinema, trabalhar com arte, eu que quero ser diretor, porque você escreve o roteiro e assim, aí você tem um roteiro na sua cabeça e tal, mas aí você falar para as outras pessoas, ou você falar para um ator, você vê deve ser uma coisa assustadora esse momento, porque tem que ser o ator certo, né? E aí tem que ter a vibe, tem que ter o clima certo, né? Porque os diálogos no papel, né? E aí quando eles são falados em voz alta pela primeira vez é outra coisa. Então é muito interessante isso. E assim, e mesmo ter ele, e esse foi um dos filmes assim onde ele trabalhou melhor essa coisa da depressão, da saúde mental, porque você vê realmente, né? Não fica uma coisa assim tipo como se fosse pano de fundo, como as ações do personagem, isso é um reflexo. Ali não, você vê que ela tem um momento mesmo que ela entra em depressão, né, de não conseguir para a peça e tal. Então tem aquela demonstração de como a depressão ela deixa você aleijado emocionalmente, né? Então é muito interessante, é muito o cuidado para isso. E é um filme que não tem, como eu falei, é um filme minimalista, ele não tem grandes catarses, né? Grandes arroubos. Até a personagem mais nova, a irmã mais nova, ela ela tá interessante que nesse momento o filme se conecta com o Agente Secreto, porque o personagem Wagner Moura no Agente Secreto está fazendo investigação nos arquivos atrás da mãe dele. A gente descobre toda a história da mãe dele, né? Que é uma história do Brasil, né? Que até hoje existe, você pega em alguns lugares aí, Minas Gerais e tudo mais, interior, essas famílias de classe alta, classe média, né? Classe média que acha que é classe alta, que pegam essas meninas, adotam essas meninas e adotam e botam ela como empregada, botam para trabalhar, e aí às vezes a menina está engravida, né? Então tem essa conexão lá no Agente Secreto. E aí nesse filme você tem a irmã mais nova, que ela vai fazer uma pesquisa sobre a casa dele, sobre o pai, sobre a avó, o que aconteceu com a avó. E é um momento muito emocionante, é um momento que eu me peguei assim, tipo, sabe, não é que você chore copiosamente, mas sabe aquele momento que o olho enche de lágrimas, assim, você, né, você está se conectando com a personagem, com o que a personagem está sentindo, né? Você se coloca no lugar da personagem, aí é difícil não se emocionar. Então, o filme ele equilibra bem, né? Porque ele passa um tempo com a Renate, então você entende por que ela se ressente do pai. Aí depois você passa um tempo com o pai e você entende que é difícil para ele, apesar de que ele está errado, ele errou em muito, mas ele não entende, entendeu? Não é que ele fosse uma pessoa insensível ou uma pessoa má, ele só não entende, né? Ele não consegue se conectar, e aí essa investigação, você vai lá no passado, o trauma dele, né, moldou a pessoa que ele é hoje. E aí isso causou um trauma, que é o trauma geracional, né? Que geralmente acontece, né? De repente, os seus pais, sua mãe, ele te, às vezes ele te trata de uma maneira completamente diferente como ele foi tratado quando criança, né? E às vezes ele te trata da mesma maneira porque é a única maneira que ele entende que a maneira como ele foi tratado, ele ou ela foi tratada, que ele entende que aquilo é o amor, né? Por isso que acontece muitas vezes de você procurar, né? Quando você vai atrás de um, um relacionamento, às vezes é o reflexo de como seu pai te tratou, sua mãe te tratou, né? Então é muito interessante essas pequenas investigações que o filme faz. Mas é um filme bonito, sabe? É um filme. É, assim, não é um filme triste, é mais um filme esperançoso, né? Que ele, ele tem a coisa de esperança, né? De trazer justamente isso, de responder. A arte pode curar o trauma, pode ser, né? E você já viu personagens, ou escritores que escreveram um livro
e através do livro eles exorcizaram algo que aconteceu com eles. Então, será que é isso que o personagem do Stellan está fazendo, está tentando fazer? Será que ele vai conseguir? Será que a Renate, ela vai conseguir, a personagem da Renate vai conseguir quebrar essa barreira com o pai? Será que isso vai ser o suficiente, né? E então não é um filme, o filme termina assim mais para cima, sabe? Apesar de toda essa dor e tudo mais, eu acho que o filme fala muito mais dessas coisas, de como dar a volta, burlar essas coisas que nos afastam, encontrar um senso comum e tal. Então é muito bom. E é muito interessante que eu estou usando muito essa frase, né? Minimalismo. É muito legal como o filme não é um filme barulhento, não é um filme exagerado, pessoas gritando, jogando coisa. É um filme, o emocional ali sabe, é palpável, é silencioso, sabe, é aquela conexão de, sabe, deixar a emoção falar muito mais do que, né, gritar e tudo mais. Então, assim, um dos melhores filmes do ano, Valor Sentimental, né, esse diretor, ele só deu bola dentro, cada filme dele está sendo, ele está escalando um degrau acima, está subindo de patamar. Ótimo filme, um dos melhores filmes do ano, vale a pena pegar no cinema, principalmente se você gosta dos filmes dele, se você assistiu. Esse filme é até mais acessível do que A Pior Pessoa do Mundo e outros filmes dele, né? Então, eu recomendo muito, ok? Essa é a minha dica de hoje, pessoal. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.